setembro, daqui 3 sexta-feiras, né, contando com o dia amanhã, e terá a apresentação de uma banda cantando as músicas do Roberto. Vale a pena conferir. A gente vai estar fazendo ali uma conversa com amigos, participando todos de uma reunião, e vale a pena a gente estar junto, compartilhando esse momento tão especial. Os convites estão sendo vendidos aqui no Kardec mesmo, ali na própria saída tem, e quem tiver interesse, fica à disposição ao preço de R$60 por pessoa, tá ok? Temos também a troca de livros. Eu tenho falado todas as semanas, quem tem um livro espírita em casa que queira trocar, traga o seu livro, você vai estar adquirindo um cupom, um vale, para depois estar trocando por um outro livro que você ainda não leu. Com isso a gente faz a diversificação de leitura, que é aquilo que a doutrina se manifesta para que todos possam estudá-la cada vez mais profundamente. Nós temos no domingo que vem agora e na próxima quarta-feira a presença do Andrei Moreira, palestrante renomado e muito conhecido. Fica também o convite para todos que quiserem vir participar dos passes da palestra. Ele faz uma palestra sempre maravilhosa e de muito interesse para nós todos. E ali na saída nós temos também o panfleto da divulgação do Divaldo. O Divaldo estará vindo novamente em Rio Preto, e quem quiser nos ajudar pegando o panfleto, passando esse panfleto em alguns lugares comerciais, divulgando mais uma vez essa apresentação, a gente fica feliz em poder estar participando com todos vocês também, tá ok? Vamos então à leitura da semana, que se chama A Tua Moral, do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles. As vitórias das questões ilegais são utópicas, deixam paladar de amargura, injustas, ferem os outros, não podendo beneficiar realmente a ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio, termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiverem o apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Uma bela leitura, né? Eu quero convidar o nosso companheiro, Tiago Guimarães, ele que é palestrante, um estudioso da doutrina, e hoje veio nos trazer a sua mensagem. Muito obrigado pela presença, viu, Tiago? Antes de passar a palavra ao Tiago, eu quero convidar a todos para juntos, então, fazermos a prece inicial. Meus queridos irmãos, vamos por alguns instantes deixar os nossos problemas lá fora. Vamos nos manter fixos com o pensamento voltado para este momento, pedindo a Deus que nos ampare, que nos auxilie, que nos envolva, para que possamos ter momentos de aprendizado acerca desta doutrina maravilhosa, acerca do Evangelho de Jesus, que tanto tem a nos oferecer. Envolva todos nós, Senhor, com a Tua paz, com a Tua bondade, que possamos sairmos daqui muito mais fortalecidos do que quando chegamos. Te pedimos que abençoe também a todos os nossos queridos irmãos que por algum motivo não puderam vir, que eles possam ser agraciados com todas as vibrações, com todas as energias daqui emanadas, salutares a todas as suas reais necessidades. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Assim, em Teu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais, desta casa abençoada Tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja.
Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui. Que bom que vocês vieram. É gostoso chegar aqui e ver umas carinhas conhecidas. A gente se sente mais tranquilo aqui em cima, né? Que é sempre um desafio estar aqui. O pessoal lá de casa também que está assistindo, que eu sei que muita gente assiste, depois comenta. É bem legal essa interatividade que existe aqui na casa. E queria agradecer também pelo convite de estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desafio da caverna. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê desse caverna aí. Então a gente tem... Deixa eu ver como é que passa isso aqui. Aí. No livro de João está escrito, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente vai se aprofundar um pouquinho exatamente no que é esta verdade. O que será que é verdade? De onde vem essa verdade? E quando a gente se depara com uma linguagem tão difícil de ser entendida, né, a gente fica perguntando, ok, lindo, mas onde eu encontro esta verdade? Eu percebo que muitas vezes a gente tem a frase pronta na nossa cabeça, a gente sabe que algo precisa ser feito, mas a gente não consegue ou tem uma certa dificuldade justamente em descobrir, tá, mas o que é que eu preciso fazer agora? Vocês sentem isso também? Não é uma dúvida que vem assim, tá, eu tenho que resolver, mas o que eu faço com isso? Né? Eu percebo quando os clientes chegam para a terapia e aí chega um determinado momento da terapia que a pessoa se olha e consegue se enxergar, tá bom, meu trauma de infância é esse. E agora? O que é que eu faço com isso? Para onde é que eu guardo isso tudo? Né? E a gente vai falar um pouquinho disso. No livro dos Espíritos, a questão 115 é: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. A resposta é: passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Guarda isso aí que a gente vai usar daqui a pouquinho. Tá? Então ele está dizendo aqui que alguns espíritos foram criados bons e outros maus. E o que é que diferencia um do outro? Ele explica que são as provas que trazem o conhecimento. Nós temos duas palavras já até agora, verdade e conhecimento. Onde elas vão nos levar? No livro Lázaro Redivivo está: a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Caminhando mais um pouquinho. No livro Fronte Viva, só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Ops, o que é burilamento? Alguém arrisca aí? Falar o que é burilamento? Duvido que ninguém sabe o que é burilamento. Também não sabia, procurei no Google e tive essa resposta. Trabalhar alguma coisa com extremo cuidado, retocar, apurar e aperfeiçoar. Muitas vezes em palestras espíritas, em livros de autoajuda, em livros espíritas, em qualquer instrumento que a gente busca autoconhecimento, a gente se depara com
luz, né? Vamos falar de luz, vamos buscar a luz, vamos encontrar a luz, vamos iluminar, vamos transcender, vamos alcançar o topo, né? Só que o que eu venho falar para vocês aqui hoje é exatamente o oposto disso. Sombra. Né? Se a gente acredita que existe, que temos luz dentro de nós, a luz só pode existir se existir sombra. Se não existe luz, não existe sombra. Se não existe sombra, não existe luz. E se para a gente alcançar a luz, precisamos olhar exatamente para a sombra. E burilar é exatamente isso aqui. Essa aqui é a busca do autoconhecimento, da lapidação. E aí é exatamente isso que a gente precisa fazer. Para a gente chegar num momento de autoconhecimento, de luz, de crescimento, de evolução espiritual, a gente precisa olhar para a parte de cima ou para a parte de baixo? Para a parte que já está moldada ou para a parte que ainda será moldada? A parte que já está moldada está pronta, já está ok. Né? Talvez você precise voltar lá para tirar uma coisinha ou outra, fazer uma limpezinha, mas olha a parte de baixo, que monte de coisa que tem aí. Esses dias aí, há um tempo atrás, acho que já faz um mês por aí, a gente soube, na época da Copa, a gente soube daquela história dos meninos da caverna, vocês lembram? Dos meninos da Tailândia, aqueles 12 meninos, mais o instrutor lá, o cara que estava treinando eles, né, o treinador. Eles se enfiaram lá no meio da caverna, choveu, ficaram trancados. Às vezes a gente assiste esse tipo de notícia e a gente só toma como, está acontecendo algo lá distante de mim, lá na Tailândia, né? Mas eu gosto de ter e de observar as situações por um olhar simbólico. Que aprendizado que a gente pode fazer dessa história? Justamente no momento em que estava tendo Copa do Mundo, 12 meninos, mais o treinador, jogadores, que estavam num time os Javalis Selvagens. Olha só o link das coisas, né? Jogadores em plena Copa do Mundo entram na caverna e lá ficam e ganham a atenção de todo o mundo. Justamente num momento onde a Copa do Mundo se transformou em algo tão automático, né? Vocês percebem? Vocês sentiram isso? Que a alma do jogo mudou? O assunto não é esse, mas só fazendo um link, né? A alma do jogo mudou, né? Agora a gente tem lá esse movimento aqui, todo mundo já conhece, né? Então ficou algo totalmente automático, algo totalmente robotizado, ok. E justamente nesse momento, 13 pessoas, 12 meninos e o rapaz entram numa caverna, chamam a atenção do mundo todo. O que será que essa notícia pode chamar a nossa atenção? Por que precisamos olhar para isso? Será que precisamos aprender a não entrar numa caverna na Tailândia? Não é isso, né? Não é isso. E é justamente isso que eu venho fazer aqui hoje. Convidá-los para entrar na caverna. E que caverna que é essa? É a caverna lá na Tailândia, lá longe? Não. É a sua caverna interior. E encontrar quem lá dentro? A sua criança ferida. Nós tínhamos 12 crianças lá, né? Eu queria que você encontrasse somente a sua e você olhasse para ela. 13 pessoas entraram naquela caverna. 13, no simbolismo, representa a transformação e a mudança, né? Olhando de uma forma simbólica, a gente pode tirar desse ocorrido, dessa quase tragédia, porque os meninos saíram de lá vivos, graças a Deus, né? Apesar de ter tido a morte de um dos mergulhadores, né? O que é muito triste, mas poderia ter sido tudo muito pior, né? Mas justamente
como não foi tudo pior, eu acredito que aí tem um sinal, né? Algo que precisa ser olhado realmente e observado. Então, o convite de hoje para vocês é exatamente isso, que vocês olhem para a criança interior que existe dentro de vocês. E a pergunta é: você aceita o convite para mergulhar dentro de si mesmo e resgatar a sua criança interior ferida? Aí as carinhas me fazem a pergunta: o que esse louco está falando em plena quinta-feira, 8h20 da noite, querendo buscar a criança interior? Está tudo tão tranquilo. Minha vida de adulto já está difícil, eu vou ter que buscar problema da criança ainda? Que assunto é esse? Que loucura, né? Só que a gente não para pensar que as dores que a criança ferida traz na alma é exatamente as dores que o seu adulto ferido continua trazendo aí dentro de você. Se a gente não tiver a coragem de olhar para dentro, de observar quem é essa criança, o que foi que essa criança passou, independente da idade que você tenha, a criança ferida, ela está no fundo do seu inconsciente. E ela é uma criança eterna. Ela nunca vai virar adulto. Mesmo que você racionalize, mesmo que você deixe para lá, mesmo que você olhe para ela, ela continuará sendo uma criança. E o que será que essa criança passou lá quando você era pequenininho? Abandono, falta de amor, rejeição, falta de diálogo, abuso, morte, falta de proteção, agressão, abuso emocional, angústia, tristeza, desespero. Quem será que é esta criança que está aí dentro de você? E principalmente, o que é que ela precisa? Quais são as feridas que essa criança sua traz na alma? O convite hoje é que você faça esse mergulho e que você reconheça essa criança. Que você pare de deixá-la de lado e que olhe para ela. A dor dessa ferida sofrida na infância vai repetir-se na vida adulta, até o trauma ser ressignificado. Enquanto você não olhar para ela, não sentir, não perceber, né? Muitas vezes o paciente chega na clínica com uma depressão profunda, está lá meses sem levantar de uma cama, sem conseguir fazer nada, sem conseguir trabalhar, se relacionar, sem conseguir sequer atender um telefone. E aí começa a me trazer, né? Porque o meu trabalho não é legal, porque eu estou com problema no meu relacionamento, porque o meu dia é pesado, porque aconteceu tal coisa, porque morreu alguém. E aí quando a gente começa a tirar o emaranhado desse novelo de lã, né, que a gente começa a soltar um pouquinho desses nós, a gente sempre chega lá na infância, né? A gente sempre chega lá naquele pai, naquela mãe que não deu atenção, naquele pai, naquela mãe que deu atenção demais. Eu sempre falo que pai e mãe sempre erram, né? Se fez muito, é porque fez muito. Se fez pouco, é porque fez pouco. Se abandonou, é porque abandonou. Se não abandonou, é porque não abandonou também. Eu sempre falo, a culpa é do pai e da mãe. Lógico que a gente fala isso de uma forma, né, irônica, mas o trabalho, né, quando a gente está se conhecendo, quando a gente está num processo, é exatamente esse. Matar a visão que temos de pai e mãe dentro de nós. E o quanto aquilo nos afeta. E o quanto essa visão, o quanto esse olhar nos machuca, né? Porque a vida, ela acontece de todas as maneiras e de inúmeras formas. A questão não é o que te aconteceu, mas exatamente como você olha e como você lida para aquilo que te aconteceu, né? Então o convite é para olhar para essa criança e tentar ressignificar esse trauma, tentar olhar para essa criança com piedade, com paixão, com amor, né? Muitas vezes eu escuto assim: mas eu queria matar essa criança. Queria bater nessa criança, para essa criança crescer, para essa criança parar de frescura, de mimimi, né? Será que é isso que essa criança interna quer?
é exatamente o contrário disso. O que essa criança eterna precisa é amor, carinho, atenção, diálogo. Essa criança precisa ser ouvida, precisa ser olhada, porque o que ela precisava para sofrer, ela já teve, ela já passou, já foi. E aí a pergunta é: como mudar isso? Como olhar para essa criança? Eu disse anteriormente que a criança, ela é justamente o reflexo daquilo que somos hoje. Então eu pergunto: quem somos hoje? Quem é você? Olhe para dentro de si mesmo e perceba como está a sua vida. É só assim que a gente consegue entender e enxergar quem é essa criança interior, né? Muitas vezes eu falo para os meus clientes lá: imagina que essa criança está aí do seu lado e conversa com ela. E aí a pessoa me olha com uma cara de assustado. Por quê? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. A gente não está acostumado a fantasiar, a saber que dentro de nós não somos só um. Ninguém é só um. Nós somos vários. Então, dentro desse Tiago, tem o Tiago que está aqui agora falando com vocês, tem o Tiago que é o marido, tem o Tiago que é o terapeuta, tem o Tiago que é o amigo, e tem o Tiago que tem dor, que tem sofrimento, que tem tristeza, que tem seus traumas. Dentro desse Tiago tem a criança ferida. Imagina se aqui, neste momento, agora, eu colocasse o Tiago triste para falar com vocês. Ia ser uma tristeza só, todo mundo começar a chorar, né? Vocês iam ter que começar a ter piedade de mim, iam chorar todo mundo junto, né? E o que é que a gente faz na vida? A gente mistura os papéis. Quantas vezes a gente se identifica com o sofrimento e acredita piamente que somos apenas sofrimento, né? Então eu sempre falo para os meus clientes: coloca esse conflito aí e conversa com ele. Vamos olhar para esse conflito. O que é que esse conflito quer dizer? Quem é este aí dentro de você que está em conflito? Né? E aí a gente pega dois. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Vamos colocar esses dois para conversar e vamos ver aonde vamos chegar. Né? Muitas vezes a gente busca um problema para uma resposta que a gente ainda não tem. Né? E eu sempre falo: se você não tem uma resposta, você não tem um problema. Mas o que é que a gente gosta? De encontrar problemas. Não é? Então, o convite é para olhar esta criança e tentar exatamente ter um olhar diferente para as situações que a gente passou. Seja para o abandono. E a doutrina espírita, ela traz o conforto. Né? O que ele falou lá na questão 115? Como é que a gente evolui e cresce? Diante dos desafios, diante dos conflitos. Alguém evolui quando está tudo bem? Quando está tudo ótimo, tudo maravilhoso, minha vida está com as contas pagas, estou andando com o carro do ano, viajando de avião 5 vezes por ano para fora do país, estou com um emprego ótimo. Eu cresço, porque a gente está em crescente evolução. Mas onde é que a gente mais cresce? É na hora do conflito. É a hora que a gente olha para dentro, que a gente passa pelo problema. Né? Eu escrevi um texto outro dia que alarmou um pouquinho meus colegas aí de profissão. Né? Eu escrevi assim: bendita seja a depressão. Por quê? É assustador esse tema. Lógico que é um título para chamar a atenção mesmo. Né? Mas por quê? Porque é exatamente quando a gente está lá embaixo, no fundo do poço, que a gente passa a cara na lama, é que a gente tem a capacidade de nos conhecer, de crescer e de evoluir. Eu não conheço ninguém que tenha saído de uma depressão que tenha saído pior do que entrou. Talvez a pessoa ainda não tenha estado no patamar ideal, mas alguma coisa ela alcançou com aquilo. E aí a pergunta é: convite para você olhar para a sua vida. Vamos olhar um pouquinho para os amigos. Você tem tempo para os seus amigos ou só os procura quando precisa de alguma coisa?
a gente é cheio de apontar o dedo para o outro, né? Ah, porque aquele amigo só me procura quando quer alguma coisa, aquele amigo só me procura quando isso ou quando aquilo. E aí, eu pego esse dedinho que você apontou para o outro e viro para você. E te pergunto, como que você está sendo um amigo? Será que você está sendo um bom amigo? Será que você está dando a atenção que o seu amigo precisa? Ou será que você está fazendo o mesmo que você está apontando? Muitas vezes, prestem atenção aí no seu dia a dia, que muitas vezes aquilo que a gente fala do outro é nosso. Quase sempre. Tudo que a gente fala do outro é nosso. Principalmente aquilo que incomoda no outro. Muitas vezes é algo nosso que precisa ser burilado, que precisa ser transformado, lapidado, né? Mas como é nosso e a gente não gosta, onde que a gente enxerga? No outro, porque é muito mais fácil. O outro é sempre um reflexo, é sempre um espelho nosso, né? E aí, eu te pergunto, o que é que você tem apontado no outro? O que é que tem te incomodado tanto no outro? Este é o seu espelho, este é o seu reflexo, né? Como é que você está sendo como amigo? Está sendo bom amigo? Está sendo legal? Está dando atenção? Está respondendo? Está colaborando? Está participando? Ou está só no mundo virtual, né? Respondendo mensagem de WhatsApp, respondendo direct no Instagram, ou curtindo a foto. Às vezes tem muita gente que acha que curtiu a foto lá no Facebook, já é amigo, já está ótimo, já fiz minha parte. Será que é por aí? Ponto para reflexão, né? Como você tem cuidado da sua relação amorosa? Vixe. Está cuidando bem da sua relação amorosa? Ou será que você está dando mais atenção para fora de casa? Porque eu percebo, e quando eu falo percebo, não percebo nos outros não, eu percebo em mim mesmo. Que a gente trata muito melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro de casa. Às vezes, a gente tem liberdade, como a gente se sente com muita liberdade com a pessoa de dentro de casa, então a gente se sente no direito de, às vezes, dar aquela resposta mais atravessada, ou às vezes nem de dar uma resposta, ou não olhar no olho, ou não dar atenção, ou não segurar essa mão assim, essa coisa gostosa, né, do toque, né? Olha o calor da pessoa, sente a pessoa, né? Será que estamos fazendo isso? Né? Como é gostoso você estar ali com a pessoa assistindo novela, deixar o celular de lado. Hoje eu fui almoçar no shopping e estava passando, eu estava vendo assim, tinha 3 pessoas sentadas na mesa, 3 pessoas sozinhas, comendo, uma mão no garfo e a outra no celular. Falei, gente, o que está acontecendo? Né? A gente não faz mais ritual, né? O ritual do almoçar, do sentar ali, né? Antigamente na Grécia, né? Lá atrás, lá muito tempo atrás, para tudo se fazia ritual, né? Então ia casar, tinha o ritual, a menina fazia 15 anos, tinha o ritual, que é de onde nasce a festa de 15 anos. O menino chegava por volta dos 15, 16 anos, tinha o ritual para virar homem, né? Para tudo tinha um ritual. Ia almoçar, tinha um ritual. A nossa mente, a nossa psique precisa de um ritual, né? Faziam-se rituais para os deuses, né? E hoje os deuses se transformaram em doença, justamente porque a gente não faz mais os rituais. Claro que não vamos fazer rituais para os deuses, mas vamos fazer rituais para nós, né? Enquanto está almoçando, sente o gosto da comida com a pessoa que está do seu lado, né? Com a pessoa que está almoçando com você. Quantas vezes a gente vê, você vai lá, tem um casal almoçando no restaurante, um está no celular, o outro também. Então, estamos vivendo um mundo virtual, né? Ao invés de estar o casal, tem 500 pessoas ali participando do casal, né? Não se tem mais o cuidado de estar presente, de estar ali, né? Então, a gente percebe que geralmente quem briga com isso é a mulher, né? Larga desse celular, solta esse celular.
Então, o que eu faço? O que eu falo para as mulheres? Continuem. Continuem fazendo isso, né? Até a hora que seu marido acorde e preste atenção no que é que está acontecendo, né? E se você é marido e a sua mulher faz isso, chame a atenção dela também. Por que temos que chamar a atenção? Porque senão a gente abandona o relacionamento. Aí fica cada um no canto, né? Cada um no celular. Aí a hora que se olha assim, fala, quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na minha casa? Né? É o seu marido que está com você há 30 anos, você esqueceu, está ali do lado. Não se conversa mais, né? Não se conversa, não se troca mais ideia. E a hora que vai conversar, briga. Por que briga? Porque não tem mais o contato. Perdeu-se a afinidade, né? Tornaram-se pessoas diferentes. E aí eu te pergunto, como você tem cuidado da sua relação amorosa? Aí amanhã, o marido que não entendeu nada do que eu falei aqui hoje, vai lá e compra um presente caro para você e te entrega. Achando que é esse o caminho. E não é. O que é que a esposa quer? Né? É a atenção pequenininha, é o olhar, né? É transformar o mundo, o seu mundo. Às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer uma grande transformação mundial, né? Que a gente precisa fazer um grande movimento para que algo se transforme. Quantas vezes a gente escuta, a gente está aí em véspera de eleições, né? E a gente escuta, esse país não tem mais jeito mesmo. Esse país está perdido, né? E por que a gente tem essa impressão? Porque, na verdade, nós nos abandonamos, né? Nós abandonamos as relações. Tem jeito da gente mudar o mundo? Não, não tem. A gente pode mudar o nosso mundo interno. E isso se reflete no macro, no mundo grande que a gente sabe que é, né? O pouco que a gente precisa fazer é mudar as nossas relações aqui, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Não é uma grande atitude, é a pequenininha, é no seu dia a dia. É naquele olhar que você tem para sua esposa, é naquele olhar que você tem para o seu filho. Você tem olhado para o seu filho? Ou você está ali no celular e fala, tá, toma moleque, o meu celular para você ver aí a personagem que você quiser e para de me atrapalhar, né? Porque aí dá lá o celular ou põe na televisão, aí viram as babás eletrônicas, né? Ninguém precisa mais cuidar de filho, coloca a Pepa lá que ela cuida, né? A porquinha rosa. E aí a criança adora, se diverte porque tem movimento, tem cor, tem som, né? Você tem olhado para o seu filho? Você escuta o que o seu filho diz para você? Criança não tem o conteúdo psíquico que nós temos para nos comunicar, né? Então, se eu estou triste, eu chego na minha esposa e falo, nossa, hoje eu estou triste. Hoje aconteceu isso, isso, isso e isso, que me deixou chateado. Criança não tem isso. A criança não sabe quando ela está triste, quando ela está feliz, quando ela tem algum problema. De onde tem que partir o olhar? Do pai e da mãe. É a mãe e o pai que tem que olhar para a criança e sentir essa criança. O que é que o seu filho está fazendo na escola? Como ele tem se comportado? O que ele tem feito? Que tipos de amigos que os seus filhos têm? O que é que ele está fazendo? Né? Aí a gente vê esse tipo de coisa aqui, ó. Então, a freira da escola, né, falou para a mãe que está com câncer, essa senhora aí, ó. A sua imagem é agressiva. Uma freira, diretora da escola, falou para a mãe que está com câncer que, ó, não precisa vir na escola buscar seu filho, não, porque a sua imagem é agressiva. A freira achou que a imagem dessa mãe doente estava chocando demais os outros alunos. Por quê? Porque o filho dessa mulher que está doente começou a receber bilhetinhos agressivos, né, zoando, falando mal da mãe dele. Isso é um quadro que está muito distante de nós? Não, isso está acontecendo na nossa cara, debaixo do nosso nariz. E aí eu falo, que criança maldosa. Criança não sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Quem tem que orientar, mostrar, instruir é pai e mãe. Não é a escola, é pai e mãe. Não é a porquinha, é pai e mãe, né? Então, será que esses pais,
desses meninos que estavam mandando bilhetinho lá para o filho dessa senhora, não perceberam que estava acontecendo alguma coisa, não ouviram a conversa de um amiguinho com o outro, não notaram o que é que estava rolando, né, nessa situação toda? Onde é que eles estavam? O que é que estava sendo feito? Outro dia, uma criança que eu conheço recebeu uma mensagenzinha lá, uma imagenzinha, como se suicidar, passo a passo. Espera aí, o que está acontecendo? Aí a gente se pergunta assim, ó, mas como que alguém teve coragem de fazer? Porque quem fez isso não foi uma criança, foi um adulto que fez essa imagem e disparou para as crianças. Como que alguém teve coragem de fazer isso? Ele que é o culpado. Será que é essa pessoa que é o culpado? Claro que essa pessoa tem a parcela de culpa dela. Mas essa imagem chegou até as mãos do seu filho, e onde é que você estava que você não viu? O que o seu filho de 4, 5 anos estava fazendo com o celular na mão? Não fica um pouco incoerente quando a gente imagina a imagem de pai e mãe e a gente vê esse tipo de coisa acontecendo? Né? Onde é que a gente vai parar? Esse tipo de coisa é a sombra coletiva. Né? Existe a sombra coletiva que carrega toda a maldade humana. E quem que participa dessa sombra coletiva? Eu, você, todos nós. Ela está dentro de nós. Às vezes a gente vê aí um povo meio maluco, com umas ideias meio malucas, né? De querer fazer um monte de coisa estranha aí. E a gente fica falando, como é que esse cara pode falar um negócio desse? Como é que esse cara pode querer fazer tal coisa? Tudo isso é reflexo da sombra que nós negamos. Por que a sombra se manifesta? Porque nós não olhamos para ela. E a sombra é quem? Criança ferida. É tudo aquilo que a gente não olha, é tudo aquilo que a gente não abandona. Esse caso é um reflexo da nossa sombra. E como é que a gente pode mudar isso? Olhando para dentro de nós. A gente pode mudar esse tipo de situação. A gente pode mudar a manchete do jornal, que às vezes a gente não tem nada a ver com a gente, né? Ah, fulano de tal lá matou 10 pessoas. E aí sai lá na capa do jornal. E a gente acha, não, está muito distante, não fui eu que morri, não foi ninguém meu que morreu. Essa é a sombra da humanidade, é justamente a sombra que a gente não olha. E o convite de hoje é exatamente para isso. Aí a pergunta vem, você conseguiu perdoar os seus pais? Então a gente tem que olhar para dentro de nós e olhar o tipo de coisa que a gente carrega. Se você sofreu abandono, rejeição, dor, ou então até um excesso de cuidado, excesso de carinho, mimo demais, aquela mãe devoradora que não te deixou fazer, que não te deixou seguir em frente, ou então aquela mãe que não te deu um exemplo legal, né, para você se espelhar. Você conseguiu perdoar os seus pais por isso? Você olhou para isso? Você sabe e consegue enxergar que isso aconteceu? Porque jogar para debaixo do tapete não vai nos ajudar em nada. Às vezes eu escuto muito isso. Eu não quero falar disso, que isso dói. Então vamos jogar para debaixo do tapete. Aí acontece o quê? Se manifesta de alguma outra forma. Geralmente em forma de doença no nosso corpo. Que a gente chama de somatização. Que é quando algo psíquico, algum trauma, sofrimento, se transforma em doença. Justamente porque a gente não olha. Você consegue se perdoar pela culpa que você carrega em relação aos seus pais? Algo que você deixou de fazer, ou você não cuidou dos seus pais, ou você não olhou para eles. Uma história bem particular agora, carrego uma culpa pesadíssima em relação ao meu pai. Por quê? Meu pai, com 80 e poucos anos, adorava ficar no centro da cidade, lá na praça, onde tem a igreja ali, a catedral. E ele gostava de ficar ali. Então, meu pai saía de casa, ele morava lá comigo, saía de casa, ia para o centro da cidade e ficava lá. Passeava, ia ver os amigos. E um dia eu passei pelo centro da cidade, bem na calçada do Banco do Brasil, e de longe eu vi meu pai. Falei, nossa, meu pai está lá. Olhei no relógio, poxa vida, estou atrasado. E segui em frente. Não fui lá falar com meu pai. Menos de 15 dias depois, meu pai teve um AVC, faleceu. Olha que dor, E
todas as vezes que eu passo na frente daquele banco, eu olho para aquela praça e eu vejo meu pai sentado, esperando aquele abraço que eu não fui dar. Eu posso fazer alguma coisa hoje em relação a isso? Absolutamente nada. Por quê? Porque o tempo passou. Eu poderia ter feito naquele exato momento em que eu olhei no relógio e decidi seguir em frente. Hoje eu não posso fazer mais nada. O que eu posso é sentir essa dor e tentar não fazer de novo. De repente com a minha mãe hoje, né? Que está aí. Olhar para isso resolve alguma coisa? Resolve tudo. Por quê? Porque me deixa melhor. Me faz buscar ser melhor. Me faz buscar aproveitar cada minuto, cada segundo que eu tenho ali com alguém que eu gosto, né? Com alguém que é importante para mim, que faz diferença na minha vida. Por quê? Porque eu já sei que eu posso não ter outra oportunidade. Que eu posso simplesmente isso virar uma dor, outra dor, né? Então, existe uma ferida, ela sangra. Principalmente quando eu lembro, toda vez que eu lembro do meu pai, vem aquela vozinha e fala assim, né? Ah, mas a hora que você pôde, você não foi lá dar um abraço nele, né? Podia só ter ido lá, o pai, ó, tô passando correndo, mas vim te dar um beijo. Dava um beijo na testa dele e segui em frente. Mas não fiz. Não o fiz, né? E continuo aí, seguindo em frente, tentando ser melhor, olhando para a dor, não negando, mas seguindo em frente e tentando fazer diferente da próxima vez. E aí a pergunta é: quanto de culpa você carrega em relação aos seus pais? E principalmente, o que é que você pode fazer com isso para ser melhor? Você é capaz de se perdoar por tudo isso? Você é capaz de se perdoar pelas escolhas mal feitas que você fez na vida? Quanto eu escuto isso? Nossa, mas se eu não tivesse feito tal coisa lá quando eu tinha 20 anos. A pessoa está com 90 e ainda está falando isso, né? Naquele momento em que você resolveu tomar aquela decisão, provavelmente era o que você podia fazer de melhor. E você consegue se perdoar por isso? Você consegue se perdoar pela fala errada que você soltou e talvez tenha perdido uma amizade? Você consegue se perdoar por aquele amigo que você puxou o tapete, né? Ah, mas que horror, a gente é espírita, a gente não faz isso. Ah, tá. A gente faz. A gente faz porque a gente é humano, né? Nós somos humanos. Nós não somos feitos só de luz. Nós somos feitos de luz e de sombra. Né? E é exatamente para essa sombra que a gente precisa olhar. Senão a gente vai continuar caindo aonde? Caindo no erro. Aí eu deixo vocês hoje com essa frase do Jung, né? O velhinho aí que é minha linha de trabalho, terapia junguiana. Então, olha só. Quem olha para fora, sonha. E quem olha para dentro, desperta. E é esse despertar é que é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Às vezes a gente fica buscando a verdade fora, distante. E a verdade, ela está dentro de nós. Como é que a gente vai conseguir acessá-la? A verdade, o conhecimento, o autoconhecimento. É despertando, é olhando para dentro. Fora, a gente tem só o outro. E o outro é só um espelho do que se passa dentro de nós. Se a gente olha para dentro, a gente desperta e consegue alcançar a verdade. E ela sim vai nos libertar. Eu agradeço aí pela oportunidade de falar aqui para vocês. Eu deixo aqui, ó. Então, tem o site, tem Facebook, tem Instagram, aí tem o WhatsApp, e eu transmito aí algumas mensagens, tento mandar diariamente, umas mensagens de luz, de crescimento aí, de sombra também, né? Então, quem tiver interesse em recebê-las, é só mandar uma mensagem com o nome, que aí eu encaminho para vocês, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Tenham um bom restinho de semana e uma boa noite.
Quero agradecer ao Tiago pela brilhante mensagem que ele pôde nos trazer, e com certeza